O meu abraço aos meus amigos, às minhas amigas, dia 26 de setembro do ano 2024. Saudando os diretores da CDL de Mossoró e da CDL de todo o Brasil. E tivemos agora em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, mais uma convenção nacional que reuniu mais de 2.000 dirigentes lojistas de todo o Brasil. Saudando os diretores da CDL, os associados, os dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, do Sindicato dos Lojistas, Sindilojas, do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, CIESAL, os estudantes universitários de todas as matizes, de todos os cursos superiores, os professores. Saudamos os assinantes da TCM Mossoró. Santos do dia, São Cosme e São Damião. Cosme e Damião, mártires, irmãos gêmeos e cristãos nascidos na Arábia, dedicaram-se gratuitamente aos cuidados dos doentes depois de estudarem a arte médica na Síria. Foram martirizados durante o Império de Diocleciano. Os dois santos são padroeiros dos médicos, cirurgiões e farmacêuticos. Portanto, a essas classes, o nosso abraço no dia de hoje. A notícia de economia da semana. O Rio Grande do Norte lidera o ranking de potência instalada no Brasil. O nosso estado tem a maior potência instalada na produção de energia eólica até o primeiro semestre deste ano, com 9.914 megabytes. A capacidade o coloca como responsável por aproximadamente 32% de toda a energia eólica gerada no país. Já em relação à potência outorgada, o território potiguar ocupa a segunda posição, com 13.127, perdendo apenas para a Bahia, com 19.901 de potência. A potência instalada refere-se à capacidade máxima de geração de energia que uma usina pode atingir, considerando todos os seus equipamentos em funcionamento. Os dados são do último balanço semestral sobre o setor energético do Rio Grande do Norte, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Norte, que tem à frente o meu amigo Silvio Torquato, e foram lançados no último dia 19 de setembro. Os dados apontam que, embora o número de empreendimentos eólicos entraram em operação tenha sofrido retração de 15% no estado, o início de funcionamento de usinas solares acelerou no comparado aos anos anteriores. Atualmente, o segundo levantamento estão localizados nos municípios de Bodó, Lages, Areia Branca, Pedra Preta, Santana do Matos, Caiçara do Rio dos Ventos e Currais Novos. Já os empreendimentos de fonte solar em construção estão localizados no município de Açu e Santana de Matos. Entre as cidades com maior destaque no que se refere à quantidade de empreendimentos com potência outorgada, a capacidade de geração de energia, que foi autorizada e concedida pelo órgão regulador, está o município de Açu. O motivo é a concentração de projetos de fonte solar na cidade. Atualmente, 12 estão em construção, 15 em operação e outros 63 estão previstos para serem construídos no município que comanda o Vale do Açu. Na produção eólica, por sua vez, a Serra do Mel se destaca como município com maior potência eólica em operação no Rio Grande do Norte, alcançando 1.200 megabytes. Lages e João Câmara também apresentam números expressivos. No cenário nacional, com relação à quantidade de empreendimentos outorgados, o Rio Grande do Norte ocupa a segunda posição com 384 empreendimentos. Destes, 302 estão em operação. Outros 82 empreendimentos devem entrar em operação nos próximos 2 anos. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANAEL, está prevista a entrada em operação em 6 usinas eólicas ainda este ano. 9 usinas em 2025, 4 usinas em 2026, 3 usinas em 2027 e assim por diante. O Banco Central divulgou, para a tristeza do país inteiro, uma análise sobre o mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil. O documento traça um perfil dos apostadores e destaca que 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família destinaram cerca de 3 bilhões de reais às casas de apostas virtuais apenas no mês de agosto. Cerca de 24 milhões de pessoas físicas participam de jogos de azar e apostas do país. Segundo o Banco Central, a estimativa considera os consumidores que realizaram ao menos uma transferência via Pix para essas empresas durante o mês de agosto de 2024, no mês de referência de dados revelados. O total apostado pelos brasileiros em bets ou casa de apostas em agosto foi cerca de 20 bilhões de reais. Desse volume, o Banco Central estima que 15% ficaram com as plataformas de apostas virtuais e o restante foi distribuído aos apostadores como prêmio.
O estudo contemplou 56 casas de aposta, aponta um relatório do Banco Central, comprometendo o Bolsa Família, que é um programa feito para fazer com que complemente a alimentação, a moradia de famílias pobres. O valor médio mensal das transferências aumenta conforme a idade. Para os mais jovens, os aportes rondam R$100 por mês. Já para os mais velhos, destinam mensalmente mais de R$3.000 para as plataformas dos beneficiários do Bolsa Família, enviaram R$3 bilhões para as casas de aposta. O montante foi desembolsado por membros de 5 milhões de famílias com direito de benefício social. Entre elas, 4 milhões são chefes de famílias, ou seja, aqueles que recebem diretamente a renda do governo federal. A Petrobras planeja investir em projetos de combustível de aviação sustentável. A estatal busca um local para instalar uma planta industrial para atender a demanda doméstica e internacional, segundo William França, chefe de processos de produtos industriais. A logística será crucial, disse França, acrescentando que a Petrobras pode precisar construir dutos para levar o etanol até a planta. É mais um avanço da Petrobras, que investe para adaptar suas refinarias para produzir biocombustíveis e produtos de carbono como parte de seus investimentos de 16 bilhões e 700 milhões de dólares no refino do plano plurianual para os anos 2024 a 2028. O Brasil aprovou recentemente um projeto de lei que aumenta o conteúdo obrigatório de etanol e biocombustíveis na gasolina e no diesel, ao mesmo tempo em que obriga companhias aéreas a reduzir as emissões do uso de combustível de aviação sustentável. O iPhone 16 chega ao mercado do Brasil. Chegará ao mercado brasileiro dia 27, que é sexta-feira. E a pré-venda começa já nessa terça-feira. O aparelho tem preço inicial de R$ 7.799 para o modelo 128 GB e a versão mais robusta, o iPhone 16 Pro Max de 1 TB, é anunciada por R$ 15.499. O lançamento foi feito dia 23 nos Estados Unidos da América. Eu recebo muitas perguntas por e-mail, pelo WhatsApp e na comunicação direta com os telespectadores. Por que o dólar a R$ 5? Como a política fiscal trava a valorização do real em novo cenário de juros? Houve queda dos juros dos Estados Unidos, como anunciamos na semana passada. Houve aumento da Selic no Brasil, que aumentou 0,25%. A alta no Brasil, em tese, deveria levar à queda do dólar. Entenda o que impede que isso aconteça. Apesar do movimento global do corte das taxas de juros, especialmente nos Estados Unidos da América, e da alta da Selic no Brasil, dificilmente o dólar retornará ao patamar de R$ 5, embora haja um consenso de que ele deveria valer R$ 4,80 a R$ 4,90, não mais do que isso. Mas no curto prazo, dificilmente ele chegará a esse valor, segundo especialistas ouvidos em vários canais que medem rating, crédito e também a valorização do real em referência a outra moeda. A valorização do real frente ao dólar, a falta de confiança na gestão fiscal do governo federal e os ruídos internos limitam a potencial recuperação da moeda brasileira. A espera pelo início do ciclo de afrouxamento monetário dos Estados Unidos parece ter sido tão longa que quando o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou seu primeiro corte de juros na última semana, o Banco Central já estava iniciando outro ciclo de elevação aqui no Brasil. Mas a verdade é que as incertezas internas, principalmente fiscais e também de credibilidade do próprio Banco Central, fizeram com que o mercado praticamente exigisse novas taxas de juros. Um dos grandes vetores dessa pressão sobre os juros foi o câmbio, que saiu do nível de R$ 4,90, R$ 5 e sustentou entre março de 2023 a março de 2024 para a máxima de R$ 5,86. E assim, com a alta da Selic ocorrendo por aqui, enquanto as taxas caem ao redor do globo, havia uma expectativa de que a elevação do diferencial de juros se visse como prêmio de consolação e o real conseguisse recuperar parte do terreno perdido. Meu caro telespectador, você que me perquiriu a respeito dessa sustentabilidade,
eu digo que realmente, a curto prazo, dificilmente ele se acomodará novamente a 4,80, 4,90, mantendo essa paridade de 5,40, 5,30, recuando gradativamente, muito em função das especulações, das ilações e das análises que são feitas, às vezes precipitadamente, por membros do governo federal, da área da economia, ou muitas vezes a própria imprensa se antecipa e anuncia pacotes e medidas que poderiam entrar em vigor e que assustam os investidores do globo terrestre. Dos Estados Unidos, a China, a Índia, ao Japão, a Alemanha, a França, a Itália, a Espanha, o Reino Unido, todos ficam assustados em investir num país cujas regras de arcabouço fiscal, de que não pode haver mais despesa do que receitas. Tudo isso é posto a momento para momento e com revés, muitas vezes, intrincando a economia nacional. Dificilmente, ainda esse ano de 2024, nós teremos um dólar a menos de R$5. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula falou sobre os desastres climáticos e as guerras da Ucrânia no Oriente Médio. Na terça-feira, dia 24, o presidente do Brasil voltou a criticar o aumento da concentração de renda no mundo e sugeriu uma padronização global dos impostos. Antes do discurso, Lula se encontrou com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no plenário, ao fazer as saudações e destacou a presença do líder da Autoridade Palestina. Lula começou o discurso defendendo que o mundo invista mais em resolver crises humanitárias e menos guerras. Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, estava presente na plateia e voltou a dizer que a guerra na Ucrânia não vai acabar sem concessões de ambos os lados. Colocou o Brasil e a China como potenciais mediadores. Lula classificou a guerra em Gaza como uma das maiores crises humanitárias da história recente. Ao citar os eventos climáticos extremos que o Brasil enfrenta em 2024, admitiu que é preciso fazer muito mais do que foi feito e voltou a criticar o aumento da concentração de renda no mundo, sugerindo uma padronização global dos impostos. Ele associou a desaceleração econômica na América Latina e crises políticas, sem fazer referência à situação da Venezuela, onde o presidente Maduro se perpetua no poder. Foi bastante criticado o presidente brasileiro em abordar assuntos desconexos com a natureza da abertura oficial das Nações Unidas, embora o clima seja um problema global. O Banco do Brasil estuda 14 países para avançar em novo passo de expansão no exterior. O resultado do banco lá fora saltou 87% no primeiro semestre para 1 bilhão e 300 milhões de dólares em lucro. Ambição traçada pela gestão da presidente Tarciana Medeiros, uma mulher que galga o bom poder e boa credibilidade no mercado financeiro. Neste momento, o conglomerado estuda um conjunto de 14 países distribuídos entre regiões como América Latina, Europa e Ásia, como potenciais alvos para instalar futuras operações e agências para atender o Banco do Brasil. O mapeamento já está bastante avançado, disse ela, e o martelo quanto aos primeiros movimentos deve ser batido nos próximos meses, de acordo com o vice-presidente de negócios do atacado do Banco do Brasil, Francisco La Salvia. Abre aspas, a conjuntura mudou, então temos que reavaliar algumas praças, além de reforçar onde já estamos presentes. Fecha aspas, disse ele. Obrigado e o meu abraço a todos os telespectadores da TCM.